Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje diz respeito àqueles tenistas que usam a raquete certa para o jogo dele, mas com a corda errada. O que isso pode causar? Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma orientação para troca de equipamentos de tênis, raquete, cordas, tênis, customização, essas coisas todas, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Vai ser um prazer poder atender você, tá? Nosso assunto de hoje é um pouco mais técnico, respondendo a uma pergunta feita por um dos inscritos no nosso canal. E a pergunta é bastante simples. Olha, eu achei a raquete certa para o meu jogo. Existe alguma interferência se eu usar a corda errada? Ou seja, se eu estiver com a raquete certa, mas com a corda errada, isso pode influenciar o meu jogo, o meu desenvolvimento? Isso pode me prejudicar de alguma forma? Pois é, essa pergunta ela é muito interessante e aqui, antes de responder a pergunta de maneira mais explícita, eu tenho que pontuar dois detalhes importantes para que a gente possa entender como isso funciona. A primeira coisa é que os tenistas, independente de quem seja, independente do nível que tenha, independente se é alguém já que joga em alto nível, independente se é alguém mais jovem, alguém mais experiente, os tenistas têm percepção diferente a respeito de rigidez de corda, da potência da corda e às vezes da própria raquete e até mesmo da performance geral da raquete e da corda. Eu já encontrei, por exemplo, tenistas que acham uma raquete que é extremamente de potência, ele acha que a raquete solta pouco a bola. Então, essa percepção sobre a performance de raquete e de corda não é idêntica para todo mundo. Os tenistas têm percepções diferentes a respeito dos seus equipamentos. Isso é importante você dizer, porque senão a gente pode cair no erro de pensar assim: o Prestige disse que a raquete X com a corda Y não funciona, mas para mim funciona. Então, essa percepção diferente acontece de um tenista para outro. Isso é uma coisa importante que você perceba, tá? A segunda coisa é que também há diferença de desenvolvimento técnico. Ou seja, os tenistas, quando estão em níveis diferentes no desenvolvimento técnico, isso também pode afetar na sua própria percepção do que a raquete oferece, do que a corda oferece. Tá? Então é diferente você pegar alguém que começou a jogar há 6 meses atrás e está adquirindo os seus golpes e está formando a sua técnica e pegar alguém que já joga há mais de 20 anos e já testou raquetes de vários tipos. A percepção, o tato, o fio, a compreensão que se tem do equipamento é diferente de um para outro, obviamente. Por quê? Porque o desenvolvimento de um é diferente do outro. Então, isso também pode influenciar não só a percepção sobre o equipamento, sobre a performance do equipamento, como também pode influenciar na compreensão de que aquela corda ou aquela raquete não funciona para ele, porque ele já testou, ele já experimentou e chegou à conclusão que não são para o jogo dele, tá? Veja, quando eu falo aqui que a diferença de desenvolvimento técnico pode afetar a percepção de maneira decisiva, não quer dizer que o sujeito que é mais desenvolvido, ele vai ter uma compreensão espetacular. Eu conheço jogadores que são avançados e que não têm nenhum conhecimento sobre equipamento. Ele tem, obviamente, a noção do que ele faz, ele tem o equipamento que ele gosta, ele tem a sua percepção do equipamento que funciona para ele, mas não quer dizer que porque ele já está num nível técnico melhor, que ele tenha conhecimento sobre as questões próprias
do equipamento, tá? Tem muita gente que joga muito bem, que tem uma condição técnica excelente e que não faz a menor diferença, não tem o menor conhecimento sobre a corda que ele usa, né? Coloca lá a corda habitual, nem sabe se tá boa ou não tá, e vai e funciona, para ele tá bem, tá? Então, isso é importante você entender. Esses dois aspectos, o fato dos tenistas terem percepção diferente sobre performance e também a diferença de desenvolvimento técnico influenciar nisso, são importantes para que você entenda o que eu vou falar agora em relação à raquete certa e à corda errada. Vou te dar aqui alguns exemplos. O mais comum e o que mais aparece no canal aqui, sempre aparece gente perguntando nas consultorias, é o sujeito que usa uma raquete dura, rígida, com uma corda dura, tá? Isso é muito comum. Então o sujeito está acostumado lá com uma raquete de potência alta, com uma rigidez alta e usa uma corda também dura. E aí ele fala, Prestige, estou com dor no braço, estou com dor no cotovelo. Óbvio que vai dar dor no cotovelo, a rigidez da raquete é alta demais, a corda é rígida demais. Para ele manter a bola em quadra com uma raquete como essa que solta muito a bola, ele vai ter que aumentar a tensão da corda, corda dura, raquete dura, tensão alta, meio caminho andado para começar a ter dores, tá? Então isso é uma situação muito comum e que aparece muito nas consultorias que eu faço com os tenistas. Corda dura em uma raquete muito rígida, tá? É a raquete certa para ele? Pode ser. Mas a corda está errada, a corda vai prejudicar e pode inclusive dar problema de lesão, tá? Outra coisa que também aparece, e essa um pouco menos, mas também aparece, é aquele tenista que usa uma raquete flexível, portanto mais confortável, dá mais controle, é mais macia e tudo mais, mas usa uma corda muito macia, uma corda que dá um tato bastante mole, digamos assim, né? Então o sujeito usa uma raquete com rigidez ali em torno de 58, 60, 61 até 62 e usa uma corda com uma rigidez baixa. O que vai acontecer? Essa corda vai soltar menos a bola, obviamente, porque a raquete é de controle, a raquete tem uma rigidez menor, ela já é voltada mais para conforto e controle, e ele tem uma corda que solta pouco a bola. O que acontece? Ele tem uma raquete certa para o jogo dele, mas a corda acaba fazendo com que o setup geral fique desequilibrado, fique mole demais. E aí a pessoa fala assim, não sei o que eu faço, se eu troco de raquete, porque a minha raquete não faz a bola andar, né? Quando na realidade é a corda que ele está usando que pode estar prejudicando, tá? Então essa é a segunda característica que aparece também com uma certa frequência. Outra coisa é aquele tenista que usa uma raquete rígida, uma raquete de potência e usa não necessariamente uma corda dura, mas usa uma corda de alta potência. Por exemplo, coloca lá uma multifilamento de potência alta. Aí o que vai acontecer? Você vai conseguir uma boa performance em termos de potência, mas você não vai conseguir controlar a bola porque está soltando demais, porque a sua corda é potente demais, tá? Então, quando você usa uma raquete mais de potência, você precisa usar uma corda que dê um pouco mais de controle. Você não pode usar uma corda que dê uma potência muito alta, porque daí para você domar essa raquete é praticamente impossível, tá? Então essa também é uma característica uma situação que aparece com frequência com tenistas que estão usando a corda errada numa raquete certa para ele. Outra característica, outra forma que também aparece com uma certa frequência é aquele tenista que usa uma raquete de muito pouca potência, uma raquete de extremo controle. Vou dar um exemplo aqui só para explicar isso que eu estou dizendo. O sujeito usa uma Red Prestige Pro. Tem uma rigidez baixa, uma raquete com um padrão de cordas fechado, uma raquete com perfil estreito, fino, uma raquete voltada para o controle, e aí ele pega e coloca uma corda de mais controle ainda. O que vai acontecer? Essa bola não vai andar, né? Ele vai ter que gerar a potência que a raquete não dá para ele e ainda vai ter que gerar a potência que a corda não dá para ele. E aí o que acontece? Ah, Prestige, a minha bola não anda.
né? Estou pensando em trocar de raquete porque a minha bola não afeta o adversário. Claro que não, você tem uma raquete de extremo controle, uma corda que não anda nada a bola, você não vai conseguir gerar velocidade suficiente para pressionar o adversário. Tá? Então, corda de controle numa raquete de baixíssima potência também pode ser um mau negócio. Tá? E as duas últimas características, as duas últimas situações que também aparecem com muita frequência, é aquele tenista que usa uma corda voltada para spin, mas ele é um jogador que bate reto, é o chamado flat hitter, né? E aí o que acontece? Ele bate reto e tem uma corda que não ajuda em nada. Por quê? Porque a corda é voltada para bater com spin, e ele não bate com spin. Né? E aí o sujeito fala assim, a corda não me ajuda em nada, não consigo fazer a bola andar. Pois é, você está usando uma corda voltada para giro de bola numa batida que é reta, não vai funcionar. Você não vai tirar aquilo que aquela corda tem de bom, ainda que a sua raquete seja a ideal para o seu jogo, para alguém que bate reto, a sua corda não ajuda em nada. Tá? E a última, que é inclusive um tema que eu vou desenvolver em outro vídeo, porque tem muito assunto sobre isso, é aquele sujeito que compra uma corda, que morre rápido, que perde tensão muito rapidamente, mas que não quebra. E aí o que acontece? Ele joga lá um set, 2 sets, a corda perde a sua capacidade, perde a sua elasticidade, perde a sua performance, e ele não quer trocar porque ele acabou de encordoar, jogou pouco tempo e fica jogando com aquela corda que já morreu, mas que não quebra. E aí o que acontece? A raquete está correta, a corda está morta, mas ele não quer trocar porque ele pagou caro naquela corda e agora ele vai ficar jogando com uma corda que não vai ajudar na performance em quadra. Tá? Então, nesse tema que nós estamos abordando hoje, raquete certa, nem sempre é fácil de achar a raquete que combina com o seu jogo, mas se você encontrar a raquete certa, não vai adiantar nada se você tiver a corda errada, ela pode prejudicar a performance da sua raquete e o seu jogo, tá? Então, raquete certa com corda errada, mau negócio. Raquete certa com corda certa, vai potencializar a sua capacidade de jogar e vai poder te ajudar a ter a performance que você é capaz de desenvolver dentro, obviamente, da capacidade técnica que você já adquiriu, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.